ouvindo também a sua palavra, atento à voz do Senhor. Nós sabemos que quando a palavra de Deus é pregada sob a autoridade do Espírito Santo, é Deus falando conosco. Então, dando continuidade àquilo que temos falado no domingo a respeito da segurança e advertência do Evangelho, eu peço que os irmãos abram o capítulo 8 do profeta Isaías. Isaías capítulo 8, do versículo 17 ao versículo 22. Isaías capítulo 8, do versículo 17 ao versículo 22. Ouça por fé o que diz a palavra do Senhor. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas. Amém? Vamos ao nosso Deus mais uma vez, em oração. Eterno Deus, bendito Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Pedimos a Tua luz nesse texto glorioso que lemos, ó Pai. Pai amado, que sejamos edificados pela Tua palavra, Senhor. Palavra essa santa, pura, palavra essa perfeita, inerrante, Pai, suficiente. Ó Deus, ajuda-nos na nossa debilidade e fraqueza. Pai, que o nosso coração, desatento à Tua voz, possa ser, Pai amado, despertado pelo Espírito Santo, para que de fato o Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo, para que de fato o Senhor receba a glória que é devida ao Teu santo nome. Pai, então nessa noite eu te rogo, fala conosco, fala com o Teu povo, com a Tua igreja, Pai, pois eu creio que o Senhor fala por meio da Tua palavra. É isso que eu te peço, Pai, com fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande pregador, um homem de Deus dos nossos dias, ele faz algo bem chocante e diz uma frase muito pertinente. Ele diz com muita ousadia que se você nasceu ou se converteu nos últimos 20 anos, a probabilidade de você não saber absolutamente nada a respeito do Evangelho é muito grande, porque nós somos catequizados, ensinados, a nossa geração, principalmente o povo brasileiro, nas últimas décadas, está levando enxurradas de falsas teologias, de seitas e heresias americanizadas, de falsos profetas, que produzem falsas igrejas, que geram falsos crentes e que pregam falso evangelho. E de fato esse é o contexto, nessas palavras desse homem de Deus, que está acontecendo no meio evangélico, no meio de muitos que se dizem e intitulam igreja do Senhor. E de fato nós vemos uma corrupção, uma distorção do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso que nós vemos, irmãos, nada mais é do que a manifestação mais grotesca do que se pode chamar graça, do que se pode chamar evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos falsos profetas, ditos pregadores,
que não estão preocupados com a situação espiritual dos seus membros, dos seus congregados, que na verdade usam as suas palestras e as suas mensagens motivacionais somente como uma injeção anestésica que os conduzem para o inferno com mais leveza. E de fato esse é o cenário dessa igreja pálida, doente, que de fato não entendeu o Evangelho, que de fato não se submeteu verdadeiramente ao senhorio de Cristo, e que de fato não conhecem a Deus na sua inteireza, conforme a palavra de Deus nos ensina. E que Deus, irmãos, permite sim essas coisas, principalmente para que o povo de Deus se agarre, se apegue com mais firmeza nas Escrituras, na palavra de Deus. De fato, Deus permite que falsos profetas adentrem ao meio do povo de Deus, porque o falso ensino, a falsa teologia, não é coisa que começou hoje no nosso tempo, é desde do Éden, ali com Satanás. Então muitos hoje, também com essa inspiração diabólica, doutrinas essas que não são de Deus, mas de demônios, que ensinam coisas que é contra a sã doutrina, que é contra a palavra de Deus. Então Deus permite essas coisas para que aconteça isso no meio do povo de Deus, para que o povo se apegue com mais firmezas às verdades reveladas na Santa Palavra. No entanto, Deus, Ele tem os seus profetas verdadeiros. No entanto, Deus tem os seus servos, aqueles que de fato se esmeram na palavra, que se debruçam no seu santo livro, que rogam a Deus em oração pedindo a sua misericórdia e a sua graça, para que de fato Deus o use com misericórdia e para que a sua igreja seja edificada por meio da pregação simples e genuína do Evangelho. Nós precisamos primeiramente entender qual é o papel de um profeta, principalmente no tocante à antiga aliança, o modo como Deus ministra a antiga aliança e o ofício de um profeta no período principalmente de Isaías. Um profeta, ele é um representante de Deus na terra. O profeta, ele age como porta-voz de Deus, é aquele que carrega a mensagem de Deus, é aquele que é chamado exclusivamente por Deus para entregar ao seu povo, para entregar às pessoas uma mensagem recebida pelo próprio Deus. E nós sabemos que alguém que se intitula profeta só tem a autoridade de profeta. Nós vemos isso no Antigo Testamento, principalmente nos profetas maiores, quando diziam assim: assim diz o Senhor. A mensagem de um profeta não são especulações, não são frases que surgem do seu próprio coração, mas é uma mensagem que advém do próprio Deus, onde Deus o convoca, onde Deus o chama com santa vocação, para que de fato ele transmita a mensagem ao povo de Deus de forma fiel, tendo a autoridade do próprio Deus. Então nós vemos que Deus sempre levantou os seus profetas. Deus sempre levantou aqueles que de fato são fiéis às Escrituras e que o servem verdadeiramente de todo o coração. Então o profeta, antes de tudo, é alguém que recebeu a mensagem de Deus e que tem a incumbência, que tem a obrigação de transmitir a sua mensagem ao povo. Então o profeta só tinha essa autoridade quando proclamava aquilo que ele recebeu do próprio Deus, quando de fato ele entregava ao povo aquilo que Deus havia falado a ele. Sim, mas o que isso que eu disse tem a ver com o que o profeta Isaías apregoou, principalmente ao povo de Judá? Porque o contexto ao qual o profeta Isaías vivia era parecido com o contexto evangélico atual. O profeta Isaías, que foi chamado por Deus a exercer o seu ministério no ano 740 a 668 a.C.,
e que foi chamado de Deus, nós vemos isso no capítulo 6, de forma gloriosa, para ser um profeta do Senhor e para levar a mensagem de Deus. E aquilo que estava acontecendo com Judá, o reino do sul, é especialmente isso. O povo estava vivendo em desobediência a Deus. Sob a liderança do rei Acaz, muitos introduziram no meio do povo de Deus práticas pagãs que de fato desagradaram ao Senhor, desagradaram a vontade de Deus. Então Deus, na maioria das vezes, Ele levanta seus profetas quando o seu povo está em pecado, quando de fato Deus quer chamar a atenção do seu povo, quando de fato o povo de Deus caminha por caminhos tortuosos, que não é o caminho do Senhor. Então o período que Isaías escreveu, que podemos chamar também de o seu evangelho, porque ele é um profeta evangélico, que faz tanta menção e há tantas profecias a respeito de Cristo. O período que ele escreveu o seu livro foi um período de grandes mudanças, onde Judá estava vivendo no ápice da prosperidade, onde de fato eles haviam feito aliança com a Síria e vivia em conflito, principalmente político e religioso, com o governo do norte, com o governo de Israel. Eles receberam de Deus essa prosperidade, e essa prosperidade teve um efeito de tornar o povo menos dependente de Deus, um povo que não confiava mais em Deus, a ponto de se entregarem deliberadamente, de forma pecaminosa, às práticas pagãs daquele povo que conviviam com eles, a ponto de profanarem o templo do Senhor, de profanarem o santo culto a Deus, de desprezarem o templo do Senhor, de desprezarem a palavra, a lei de Deus. Nós percebemos, irmãos, que sempre quando Deus quer falar com o seu povo, Ele levanta seus profetas. Um dos profetas menores diz que Deus não fará coisa alguma se antes levantar os seus servos, se antes falar aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? E de fato, irmãos, os profetas recebiam a mensagem de Deus e tinham a incumbência de entregar para o povo de Deus de forma fiel aquilo que Deus requeria do seu povo. Os profetas, eles eram, pelo seu ministério, alguém que não era muito amado, principalmente pelo próprio povo, pelo seu próprio povo, a ponto de muitos deles sofrerem martírio, levarem golpe no rosto, por pregarem a verdade e falar a respeito de Deus, por viverem muitas das vezes em confronto com falsos profetas. Nós vemos isso na pessoa de Elias, com os profetas de Baal, a ponto dele dizer para o povo de Israel: a quem vós servireis? Se Deus é Baal, sigam; se é Deus, sigam. Então, os profetas que Deus levanta, principalmente aqueles registrados nas Escrituras, eram homens que tinham uma mensagem que de fato confrontava o povo de Deus, que de fato tirava o povo da sua situação inerte, da sua situação demente espiritualmente, a ponto de chacoalhar o povo de Deus com a mensagem divina, com uma advertência divina de Deus. E de fato é isso que Isaías está fazendo com o povo de Judá. Acaz permitiu a introdução do paganismo no meio dos judeus, no meio do povo de Deus, e a promessa do juízo vindouro de Deus era sobre o povo de Judá, era vindo sobre o povo de Judá. Olhemos o que diz o versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 8. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá
inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas dos seus exércitos cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel, ó Deus conosco. De fato, Isaías anuncia o juízo vindouro de Deus, que a Síria iria tomar o reino de Judá, o reino do sul, que de fato o pecado que eles haviam praticado havia chegado no ápice, no clímax, a ponto de chegar na ira de Deus, e de Deus mandar o rei da Síria com o seu exército para trazer juízo sobre o povo de Judá. Então nós vemos, irmãos, que quando o povo de Deus sai do caminho do Senhor e se entrega principalmente a falsas doutrinas, ao paganismo, Deus levanta os seus profetas, Deus levanta os seus para chamar a atenção do seu povo. Então esse declínio espiritual do povo de Judá alcançou um clímax durante principalmente o reinado do rei Acás, que foi um rei rebelde contra Deus, a ponto de quando o rei Ezequias assumiu o trono, ele, por mais que tentou fazer reformas ali no povo de Deus, ele não conseguiu impedir o juízo que era vindouro, porque as práticas pagãs eram tamanha, e também pela profanação do santo templo, onde habitava a presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é santo. Então Deus traria o rei da Síria com todo o seu exército sobre Judá, com juízo pelo seu pecado. O tema central, irmãos, da mensagem de Isaías era sobre o juízo que era vindo sobre o povo de Deus. E também fala a respeito da salvação pela graça no Messias vindouro. A gente vai ver no discorrer do texto que, lendo alguns versículos, rapidamente você vai lembrar de algumas passagens do Novo Testamento, porque de fato aquilo que Isaías relata era como se ele estivesse vendo o reino glorioso do Messias, a ponto de mostrar passagens claríssimas que de fato a gente entende que é sim pela direção do Espírito a respeito de Cristo nosso Senhor. É interessante, irmãos, lendo o versículo 17, que diz: esperarei no Senhor, diz Isaías, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Ou seja, Isaías, eu esperarei no Senhor. Mas Deus, por essa situação pecaminosa do povo de Judá, está com o seu rosto escondido a respeito da casa de Jacó. Mas eu, porém, esperarei no Senhor. Isaías está dizendo para o povo que o juízo realmente era vindo sobre o povo de Judá, e que de fato o povo deveria se agarrar em Deus como a sua única esperança. E ele diz no final do versículo: e a ele, e nele aguardarei, e a ele aguardarei, como se toda a sua expectativa estivesse somente no Senhor, esperando somente no Senhor. E eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habitam no monte Sião. Percebe que Isaías fala a respeito dos filhos que o Senhor me deu. Isaías está falando principalmente a respeito dos seus discípulos, daqueles que o seguiam e que eram instruídos por ele, e que de fato criam que ele era um profeta de Deus, e que ele tinha o testemunho do Deus único e verdadeiro, e que de fato ele era um verdadeiro profeta, e que Deus haveria realmente de trazer juízo sobre o povo de Judá. Leamos Hebreus no capítulo 2, Hebreus 2, do versículo 1 a 4. Veja bem como esse texto de Isaías está tão relacionado ao que Cristo fez e a sua obra de inauguração do reino. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza
as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha o verso 13 do mesmo capítulo. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ou seja, Isaías havia dado a mensagem de juízo ao povo de Judá, que de fato os assírios viriam sobre o povo de Judá como juízo, como sentença de juízo do próprio Deus. Vemos aqui, irmãos, uma clara declaração a respeito do ministério de Jesus, de que ele também, como seus discípulos, que eram seus amigos, que faziam parte também da família de Deus, que eram filhos do Senhor, porque Isaías proclamou o juízo vindouro e mostrou que a única esperança para o juízo vindouro era esperar no Senhor, que a salvação viria de Deus, que de fato o povo, apesar do juízo, eles deveriam se voltar para Deus e permanecer inabaláveis, com total expectativa e esperança no Senhor. O ministério de Cristo, da mesma forma, Jesus, quando inicia o seu ministério, ele diz: arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Nós percebemos que a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, ela acompanha-se com uma promessa de perdão, de salvação, e também com uma promessa de juízo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma mensagem de perdão, de salvação para pecadores, mas que também é pedra de tropeço para aqueles que se perdem, para aqueles que perecem e que não se voltam verdadeiramente para Deus. Então, assim como Isaías falou a respeito do juízo vindouro de Deus sobre o povo de Judá, assim também nós não precisamos ser negligentes no tocante à salvação que nos foi manifestada em Cristo Jesus. Ai de nós, diz o autor aos Hebreus, se não atentarmos para uma tão grande salvação, que primeiramente foi anunciada pelo Senhor Jesus, e que depois foi confirmada pelos seus apóstolos, por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Ai de nós, é o termo, irmãos, de condenação sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam o Evangelho de Cristo. Isaías continua no verso 19, ainda dizendo para o povo: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam, palavra que significa também cochicham, e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? O povo estava tão influenciado pelo paganismo, que por mais que Isaías e também os seus profetas, por apregoarem o juízo divino de Deus, o povo foi consultar a espíritos familiares, a videntes, ao espírito dos mortos, a doutrinas de demônio. Consultai os necromantes, que eram espíritos familiares, ou seja, que também diziam eles receber mensagem dos espíritos. E o povo, por mais que recebeu a mensagem de juízo, e que deveriam esperar no Senhor, saber que do Senhor vinha a salvação, e tão influenciados pelo paganismo, se voltaram às práticas pagãs, a ponto de procurar os necromantes e os adivinhadores. E Paulo diz, irmãos, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz: ora,
expressamente o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensino, doutrina de demônios. Você vê que isso que Paulo está dizendo não é algo novo, é algo que é desde o princípio no meio do povo de Deus, onde falsos profetas se introduziram, onde aqueles que se titulavam povo de Deus procuravam consultar esses falsos profetas, esses videntes, que de fato não possuíam o Espírito de Deus, que de fato tinham uma influência de demônios, uma influência diabólica. E Paulo diz para nós, como igreja: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos dias que estamos vivendo, alguns se apostatarão da fé, abandonarão a fé, por obedecer a espíritos enganadores e a espírito de demônios. Irmãos, os últimos dias não será marcado por avivamento, os últimos dias não será marcado pelo despertamento. Jesus diz no capítulo 24 de Mateus, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, que muitos preferirão obedecer mais à mentira, crer na mentira do que na verdade, que de fato nos últimos dias haveriam dias tão trabalhosos, homens amantes de si mesmo, Paulo diz a Timóteo, que negam o Deus verdadeiro. Então a marca dos fins dos tempos, dos últimos dias, quando estiver próximo da volta de Jesus, o Espírito expressamente diz, urgentemente diz, que o que será marcado é pela apostasia da fé. O que será marcado nos últimos dias é o falso ensino, é o surgimento de muitos falsos profetas e de doutrinas de demônios. E de fato esse é o contexto que vivemos, onde temos, irmãos, uma enxurrada de falsas igrejas, de falsos pastores, que pregam um falso evangelho, onde nós às vezes estamos sentados também como povo de Judá, e Deus está dizendo que o juízo de Deus, o juízo dele é vindo sobre nós, que Jesus Cristo já se revelou a nós, mediante o seu glorioso evangelho, e que de fato Ele é o Messias de Deus, Ele é o Filho de Deus, a ponto de que aqueles que ouviram a sua mensagem foram confirmados mediante os sinais que eles operaram. Os milagres no meio dos apóstolos, no ministério de Cristo, foi uma confirmação de que Jesus é o Filho de Deus. Isaías faz menção disso também, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. O Messias, aquele do reino vindouro, a qual ele fala, Jesus Cristo, ele apareceria entre o povo de Deus, como profeta de Deus, dito por Moisés em Deuteronômio 8, que pregaria a verdade de Deus, mas que se manifestaria também por sinais. E nós vemos isso claramente na pessoa de Cristo, na implantação do reino de Deus, na cura de enfermos, no expelir demônios, a ponto de demônios se sujeitarem a Ele e pedirem para que Ele já não fosse condenado, porque com o advento do Evangelho do reino de Deus, com a implantação do reino de Deus, o juízo vindouro também é vindo. O juízo de Deus também é vindo sobre a humanidade, sobre aqueles que recebem a mensagem de Deus. Então o povo de Judá estava consultando os mortos, enquanto Isaías diziam para ele que a esperança é o Senhor, que de Deus vem a nossa salvação, onde nós entendemos, principalmente em Hebreus 9:27, que diz que, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós não cremos que podemos receber mensagem de pessoas que já morreram. E nós vemos nos nossos dias, irmãos, a doutrina de Allan Kardec, o Espiritismo, onde muitos cristãos têm namorado com isso, a ponto de sentar e de apreciar os estudos deles. Eu estava na casa do irmão, não foi aqui no São Félix,
foi lá na Nova Marabá. E ele, irmão, eu quero te mostrar alguém que conhece o Evangelho. Quando eu fui lá, ele estava com uma pilha de livro do Allan Kardec, o indivíduo. As pessoas estão confundindo, irmão, heresia com a voz de Deus, como diz Calvino. De fato, nós temos um povo debilitado espiritualmente e que está tão contaminado pelo paganismo, pelas heresias e pelas doutrinas de demônio, que não consegue mais enxergar, a ponto de nós devemos falar com toda ousadia que eis aqui o dia aceitável, eis aqui o dia da salvação, onde Paulo pega de forma bem clara e pesada, falando a respeito da salvação no capítulo 13 de Romanos. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Já vai passar da noite e o raiar do dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das obras da luz. O povo de Judá, a igreja do Senhor hoje está como o povo de Judá, onde Deus tem levantado os seus servos para pregar o Evangelho, para anunciar o verdadeiro Evangelho, apesar de terem sido odiados pelo próprio povo de Deus, mas Deus tem levantado os seus servos para dizer que isso é um falso Evangelho, que isso é doutrina de demônio. Meus irmãos, tomem cuidado, examinai as Escrituras, sejamos crentes como o exemplo do pessoal de Bereia, de estarmos atentos àquilo que é falado, se de fato está nas Escrituras, se de fato coincide com o que Deus falou, se de fato a interpretação é correta e há um contexto e há uma explicação, e se de fato converge na glória de Cristo. Então o povo, em vez de manter a sua esperança em Deus, apesar de saberem que o juízo de Deus era vindo, ainda estavam consultando os mortos, a ponto disso ser comum. Olha, o juízo de Deus está vindo, Isaías fala. Ele, rapaz, eu acho que eu vou consultar os mortos para ver se realmente é isso que vai acontecer. É como se fosse praticamente isso. Deus está dizendo para a igreja do Senhor, para a sua igreja, que Ele está às portas, que aquilo que foi revelado na sua palavra está tão claro, tão nítido, mas parece que as lentes do povo de Deus estão embaçadas. Parece que o povo de Deus está com suas lentes turvas e não consegue enxergar, entender o mal que está diante de nós, onde homens têm se levantado, não por influência do Espírito Santo, mas por influência de demônios, por influência de Satanás, que trabalham para o anticristo e que trabalham em prol do reino do diabo. E ele continua no versículo 20, e aqui é o versículo chave desse capítulo. Isaías diz para o povo de Judá: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías está dizendo o quê? Que não adianta vocês consultarem os mortos, os espíritos daqueles que já foram, daqueles que cochicham no ouvido, falando asneiras, consultando mortos que já morreram, que a eles só pertence o juízo. Não adianta. E ele responde: a lei e ao testemunho, se a mensagem deles não tem respaldo bíblico, escriturístico, se não flui da lei de Deus, do testemunho de Deus que Isaías havia dado aos seus discípulos, não a receba como palavra de Deus. Não a receba. A lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão a alva. A luz nunca vai raiar para eles. De fato, Cristo nunca será visto na mensagem deles, porque são homens influenciados por demônios. E aqui Isaías faz menção da palavra de Deus, irmãos, onde nós, como povo de Deus, nos momentos difíceis, de crise, de tribulações, de perseguição por hereges, por falsos profetas,
nós precisamos nos apoiar e firmarmos mais ainda no Senhor. Nós precisamos não olharmos, irmãos, para a dificuldade e colocarmos o juízo de Deus somente como algo para os perdidos, mas devemos olhar e examinar o nosso coração, porque a Sagrada Escritura, ela é a única fonte de luz espiritual que temos, é a única. Não é consultar demônios, não é consultar os mortos, somente as Escrituras é a única fonte de luz espiritual que temos. A lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão a alma. Cristo nunca será o Senhor. Cristo nunca será contemplado. Cristo nunca será visto. Portanto, irmãos, quando esse povo, quando nós, a igreja do Senhor, quando rejeitamos a Escritura, nós rejeitamos a Deus. E rejeitar a Deus é rejeitar a Cristo, o único meio de salvação que temos. Então os cristãos creem que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática. A lei é o testemunho, a palavra de Deus. Nós não precisamos de feiticeiros, de espíritas, de consultar alguém para ver se o nosso interior está bem. Nós já temos tudo nesse livro, irmãos, nas Escrituras. Tudo já foi revelado, tudo. Se queremos saber a vontade de Deus, é mediante as Escrituras Sagradas. E o propósito e beneplácito de Deus é revelado claramente nas Escrituras Sagradas. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. E Isaías continua: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, pois nunca serão fartos ou satisfeitos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e também ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas. Isaías, ao mesmo tempo que mostra o juízo de Deus, principalmente vemos aqui quando ele fala a respeito dos filhos do Senhor, se tratando também principalmente de uma profecia a respeito de Cristo, de que ele instruiria o povo de Deus, os filhos do Senhor, que ele os convocaria como seu discípulo para o avanço do seu reino nesse mundo, mas que também, após o Evangelho ser proclamado e entregue, que todos o ouvirem, ele também será como juízo para aqueles que o rejeitarem, para aqueles que rejeitarem a palavra de Deus, para aqueles que rejeitarem o testemunho que Deus dá do seu Filho. Olhemos para Apocalipse 16. Irmãos, os ímpios, aqueles que não amam a Deus, se Deus abrisse a porta do inferno e dissesse assim para eles: venham que eu amo vocês, eles não viriam, porque eles odeiam a Deus. Os ímpios odeiam a Deus, eles amaldiçoam a Deus. Isso é o que o povo fará por não crer no testemunho de Deus. Apocalipse 16, 10, 11. Derramou o quinto a sua taça sobre os tronos da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. A dor era tão terrível do castigo eterno, da aflição, quando o quinto flagelo foi derramado, irmãos, que eles remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E o versículo 11: e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O ímpio tem prazer no pecado, e por mais que ele seja condenado ao inferno, ao tormento eterno, ele não recorrerá a Deus. Não há ninguém no inferno nesse instante pedindo para sair de lá. Não há. Eles fazem o que? Eles blasfemarão o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Eles não clamarão a Deus por socorro, porque o juízo de Deus faz com que a nossa consciência seja pressionada e faz com que nós de fato saibamos que somos
merecedores do castigo. Pelo contrário, blasfemarão a Deus, falarão injúrias a Deus. Isaías menciona isso, por não darem ouvido à voz de Cristo, por não darem ouvido à voz do pastor, do verdadeiro pastor, que é Cristo, que é aquele que foi enviado por Deus para trazer esperança de salvação para o povo de Israel. Eles serão lançados para as densas trevas, para a escuridão, porque rejeitaram a mensagem de Deus, o testemunho que Deus dá do seu Filho. Então, irmãos, o que nós aprendemos com esse texto de Isaías? Que de fato Deus levanta os seus profetas, os seus servos, para lidar com a condição espiritual do seu povo. E entendemos, irmãos, também que aqueles que rejeitam a palavra de Deus, a lei, o testemunho que Deus dá em sua palavra, nos revelando o seu Filho, esses também serão lançados nas trevas. Irmãos, se o povo de Judá, há 740 anos antes de Cristo, Jesus nem havia vindo ainda, já eram dignos de castigo, quanto mais nós, que recebemos a bênção do Espírito e fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quanto mais nós que agora entendemos que Jesus Cristo é de fato o Cristo de Deus. Se para aqueles que eram sombra, as coisas que agora entendemos claramente no Evangelho, por meio de Cristo, se para eles receberam mais duro juízo, quanto mais para nós, que ouvimos o Evangelho, que ouvimos a pregação do Evangelho, que temos essa fácil acesso às Escrituras, que é o Evangelho de Deus, quanto mais nós. Por isso que não podemos ser negligentes quanto à nossa salvação. Por isso que o autor aos Hebreus diz: ai de nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação. Se um povo rejeitou a Deus e preferiu esperar nos deuses pagãos e não no Deus verdadeiro, receberão justo juízo, quanto mais nós, que sabemos que Cristo é o Filho de Deus e que de fato Ele é quem salva e que nos dá a verdadeira esperança. Ai daqueles, irmãos, que rejeitam o Evangelho e se rebelam contra Deus. O juízo vindouro é vindo sobre eles. Ai daqueles que permanecem na sua incredulidade, nos seus pecados, e que não dão ouvido à lei e ao testemunho de Deus. Ai daqueles que não abrem, que não empreendem, que não dá ouvido à palavra de Deus, pois também são dignos do castigo e do juízo de Deus. Na verdade, são súditos do anticristo, que empreende e trabalha para que o governo do anticristo se desenvolva no mundo. Então nós nunca veremos a alma, nunca veremos a Cristo, se de fato não atentarmos para a palavra de Deus, para a lei e para o testemunho que Deus dá de si mesmo nas Sagradas Escrituras. E eu quero finalizar aqui, irmãos, com algumas aplicações desse texto. Primeiramente, ai daqueles que distorcem o Evangelho, ai deles. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, que ainda que ele mesmo, Paulo, outro apóstolo, ou até mesmo um anjo do céu, pregasse outro evangelho, a qual ele já havia entregado a eles, seriam considerados anátemas, amaldiçoados por Deus. Aí você imagina, quanto mais esses falsos pastores, falsos profetas, que distorcem o evangelho de Deus, receberão o mais justo castigo. Outra coisa que aprendemos, que a Bíblia deve reger a nossa vida, que a Bíblia, ela deve instruir, deve direcionar e ser o guia do povo de Deus, dos cristãos, de todo crente. E que de fato, nas Escrituras, nós somos educados na justiça. Nós aprendemos como viver em justiça diante de Deus. E por último, a única esperança que temos é no Senhor Jesus Cristo.
A única esperança que o seu povo tem é de esperar no Senhor. Que apesar de que os últimos dias serão marcados pela apostasia, pelo esfriamento do amor, por muitos se apostatarem da fé, por falsos profetas, pela operação do anticristo, o povo de Deus deve permanecer firme na sua esperança, porque nós sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Tomemos cuidado, irmãos, com pregadores, com pastores, com pessoas que se dizem crentes. Vivemos em dias trabalhosos, tenebrosos, onde muitos têm se levantado se dizendo de Deus, quando na verdade não são. E cuidado, porque eles usarão a Bíblia, mas de forma distorcida. Então procure se apegar com mais firmeza. Se eles não falarem de conformidade com a lei e o testemunho, não há luz neles. Não há luz neles. Não os ouça. Não os ouça. Não dê ouvido a eles. Amém? Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E que de fato a lei e o testemunho do Senhor seja a âncora da nossa alma. E que Cristo de fato seja o nosso anseio verdadeiro, o nosso Senhor a quem esperamos, e que de fato Ele é poderoso para cumprir a sua promessa que prometeu a nós por meio do seu Evangelho. Vamos ao Senhor em oração. Eterno Deus, bendito Pai, bendizemos o Senhor, Pai, por tua graça e misericórdia, pelo Senhor ter havido falado conosco, Pai. Que não sejamos encontrados como povo de Judá, influenciados pelas ideologias deste mundo, influenciados pelo paganismo, Senhor, mas que de fato a nossa esperança e o nosso coração esteja arraigado em Cristo, que de fato a nossa fé, Pai, por mais que possamos passar por momentos difíceis, que haverá dias tão escuros, que parece que não vai haver esperança, mas que Cristo seja a luz em nossa alma, que Cristo de fato, Senhor, seja o foco do nosso viver, e que de fato a nossa alma possa desejar a Cristo e se apegar à salvação que foi revelada em Cristo. Ajude-nos, Senhor, nessa noite, fortalece-nos, Senhor, pois precisamos de Ti e dependemos do Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino 304 do nosso cenário.